Então, quantos gostam da palavra, vocês disseram amém. Quantos gostam de Jesus? Muito bom. E eu gostaria de falar de Jesus essa noite. Gostaria muito de falar de Jesus essa noite. E eu quero dizer para você que quando você abre o coração, quando você recebe a divina semente, ela encontra um lugar especial nos seus afetos, ela produz algo eterno para Deus. Então, na verdade, você que veio aqui hoje, você que nos acompanha aí pela internet, enfim, você não vai perder o seu tempo, ao contrário, eu quero garantir para você, pelo menos uns 10 anos, você vai ganhar hoje, recebendo essa palavra no seu espírito. Amém? Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela tem o poder de mudar a história, de mudar destinos. E por isso ela é tão apaixonante, ela é tão envolvente. Talvez eu pudesse te convidar, ao invés de receber a palavra, te convidar para uma viagem. Ou talvez para você acessar alguma outra dimensão, assim, que não seja natural, mas que seja espiritual. Isso seria muito bom, porque é isso que a palavra faz. Ela nos tira de um determinado lugar e nos coloca em outro lugar. Aleluia. Mas também eu quero ministrar um conhecimento prático. Não uma teoria, uma coisa que você possa ouvir como se fosse uma escola, por exemplo. Algo como se fosse professor-aluno. Mas queria ministrar um conhecimento que fosse prático, como discípulo e discipulador. Como Jesus fazia, né? Ele chamava as pessoas para segui-lo, para que as pessoas pudessem ver, como se na escola tivéssemos um laboratório, então a gente ia aprender a parte teórica e depois a gente iria para o laboratório e ali a gente ia aprender a parte prática. Quantos já tiveram essa experiência de laboratório aqui? Alguns já tiveram. Esse é o ensino de Cristo. Ele não é uma ideia, uma filosofia, mas ele é uma palavra rema, que queima no nosso coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos podem dizer Jesus? Isso, novamente, Jesus. Isso, agora eu vou pedir para você alinhar o seu coração com a sua boca e dizer Jesus. Espere, presta atenção que eu vou te falar. Antes, você coloca essa palavra dentro dos seus afetos, no lugar das coisas que você ama. E depois que estiver ali, você fala, Jesus. Vamos fazer isso? Prepara. Coloca essa palavra no lugar das coisas. Lembra de algo que você ama? Picanha, pastor. Pode ser. Pode ser. E aí, daqui, você fala. Amém? Então, dá um tempo para você colocar esse nome no lugar devido. E depois você fala, Jesus. 1, 2, 3 e... Isso. Foi diferente ou não? É diferente você falar daqui e você falar daqui. Amém? É assim que nós profetizamos. Nós alinhamos coração e boca. E falamos. E essa palavra alinhada, se creres com teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Foi assim que fomos salvos. E é assim que é a jornada cristã. Nós alinhamos coração, fé, e falamos com a boca aquilo que o nosso coração expressa. Aleluia. Aleluia. Eu também quero falar hoje para você de algo que tem a ver com a sua vocação, ou com a minha e a sua eleição, diga eleição. Aleluia. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus então, irmãos? Afinal de contas, sobre o que mesmo que você vai falar, hein, pastor? Sobre Jesus. Amém? Tá bom. 2 de Pedro,
2 de Pedro 1, 4 a 8. Vamos ver, será que consegue? Ai, que legal, consegue. Está projetando. Você pode ler ou somente ouvir. 2 de Pedro 1, 4 a 8. Você pode abrir no celular se quiser. Diz assim a palavra de Deus: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Eu queria que você atentasse para esse texto. Deixa eu ver se ele está igual. Deixa eu ver. Torneis coparticipantes na natureza divina, isso. Coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso, vós reunindo toda, diga toda. Isso, obrigado. Toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Vamos lá, repita após mim. Existindo em vós e em vós aumentando. Isso. Fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de quem? De nosso Senhor Jesus. Aleluia. Conhecer Jesus, irmãos, tem a ver com conhecer quem Ele é. E Deus é amor. Conhecer Jesus é conhecer sobre o amor. Amém? E o meu objetivo hoje é passar para você como se fosse uma radiografia espiritual de Cristo, como se nós pudéssemos vê-lo por dentro. Amém? Quem já tirou uma radiografia aqui? Todos, né? A pessoa te vê por dentro. Ver Jesus por dentro é ver como o amor funciona, como as engrenagens do amor, elas rodam, como elas se conectam, né? Ver, conhecer Jesus é saber as dimensões do amor de Cristo. E é exatamente isso que essa palavra fala. E essa palavra aponta, irmãos, para a nossa vocação, para a nossa eleição. Nós fomos chamados para ser tal como Ele é nesse mundo, amém? Para sermos a expressão desse amor vivo, o amor em duas pernas. Esse é Jesus. Ele é o amor que se tornou carne e habitou entre nós. Então, muitas pessoas têm uma teoria, uma filosofia, uma religião. Nós temos uma expressão viva de alguém que habita em mim e em você. Com o novo nascimento, nós nos tornamos nova criatura. E a nova natureza de Deus veio fazer parte de mim. E é por isso que eu quero te mostrar o que realmente faz parte de você. Olhar para Jesus e ver essa radiografia é como se você pudesse ver a si próprio, na sua forma espiritual, na sua natureza espiritual. E conhecer a Cristo significa conhecer do seu amor, provar e experimentar do seu amor, e ser a expressão do amor de Deus. Amém? Essa é a nossa vocação. Aleluia. 2 de Pedro 9, o mesmo versículo, caminhando um pouquinho mais, ele fala o seguinte: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, que coisas? Essas que nós lemos no versículo anterior. Uma coisa se associando com a outra, se encaixando com a outra, como se fossem engrenagens. Nós poderíamos chamar as engrenagens do amor, ou as engrenagens que fazia com que Cristo pudesse fazer o que Ele fazia. Amém? Amém? Como um relógio. É assim que nós funcionamos, ou é assim que nós fomos chamados para funcionar. Por isso, irmãos, as coisas para nós, elas dão certo.
Porque existe uma engrenagem espiritual funcionando dentro de mim e de você, que é irresistível aonde nós estamos. Onde nós estamos, as coisas acontecem, o mundo espiritual, ele reconhece que ali tem um Filho de Deus, uma expressão do Rei. Amém? Amém? Talvez você está tão cansado, né, que está quase caindo da cadeira. Será que essa vozinha mansa está fazendo você dormir? Não é para você dormir. Aleluia. É para você ficar comigo. Quantos estão comigo? Levanta a sua mão assim. Aleluia. Pastor, eu não levantei porque eu estava dormindo. Sabe, não tem muito problema. Você, na verdade, está dormindo no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Você podia estar dormindo no lugar errado. Aleluia. Não estou brigando com você, é só uma brincadeira. Mas, olha aqui, olha para cá, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Meu Deus é cego. Significa que se essas coisas que são engrenagens, que é uma espécie de radiografia de Cristo, se não estão em mim ou em você, significa que nós não enxergamos direito. E é por isso que às vezes nós tomamos decisões ou coisas que fazemos que elas não são direitas. Porque na verdade nós não conseguimos ver direito. Mas acontece que dentro de você habitam essas coisas que eu vou compartilhar com você. E é para você ver. Diga, eu quero ver. Amém. Diga, eu vejo. Pela fé. Então, pois, aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto. Ele seria míope para nós, né? Ver só o que está perto. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados, que a purificação de seus pecados foi feita por Cristo na cruz. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar, diga confirmar. É você, confirmar. A vossa eleição. Eu sou eleito de Deus, e você é eleito de Deus, escolhido de Deus, para viver a natureza divina, vai expressar a natureza de poder. Até agora eu estava falando de amor, mas o poder de Deus, na verdade, é o amor de Deus. Amém? Então, viver o amor de Deus é viver o poder de Deus. Aleluia. Talvez você esteja sentindo o poder de Deus agora. Talvez você não saiba o que você está sentindo, mas você está sentindo poder. Poder de Deus. Você está imerso nessa atmosfera de poder. Então, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, o que são mesmo essas coisas? E aí eu trouxe um slide, não está aparecendo na TV, mas talvez o Gabriel consiga projetar para mim a escada. Consegue? Veja aí. Opa! Apareceu uma escada aqui. Uma escada de concreto. E aí está dizendo 8 degraus da escada do progresso cristão. Então, isso que eu quero falar com você tem a ver com coisas que existiam em Cristo. Amém? Elas começam na fé e terminam, qual o último degrau? O amor. Os teólogos chamam essa progressão, ou essas coisas que devem existir e que existem em nós, no nosso espírito, de escada de Pedro, porque foi Pedro que escreveu. Imagina, irmãos, Pedro está escrevendo sobre o amor. Quantos conhecem Pedro no seu temperamento explosivo, né? E ele está falando de amor, bastante relevante. Ouvir Pedro. E aí os teólogos chamam de escada de Pedro. Mas é essa apresentação, esses 8 valores, que são essas engrenagens que devem funcionar dentro de nós para que sejamos aquilo para o qual Deus nos chamou a ser. Imagem e semelhança de Cristo. Amém? E aí nós vamos falar sobre essas virtudes, né? Essas dimensões do amor.
Vamos falar sobre isso. Mas eu quero te dizer que eu prefiro enxergar como se fosse um abraço, como se nós estivéssemos sendo abraçados por Cristo. E aí, quando nós somos abraçados pelo amor de Cristo, então nós transbordamos em fé, transbordamos em virtude, transbordamos em conhecimento, transbordamos em domínio próprio e assim sucessivamente. Você entende isso, amém? Só o fato de você ter visto isso aqui já afetou a sua vida para 10 anos para frente. Só o fato de você conhecer sobre isso e saber que essas coisas habitam em Cristo e que elas funcionam em Cristo e que pela fé elas também funcionam em mim e em você. E é essa nossa expressão de poder. Poder para quê, pastor? Poder para que você possa desenvolver o chamado, aquilo que você veio, o plano de Deus se cumpra na sua vida de maneira cabal. Essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejamos infrutíferos no conhecimento de Jesus. Aleluia. Não estamos falando de religião, amém, irmãos? Estamos falando de coisas vivas, coisas que queimam, coisas que funcionam, coisas que acontecem. Então, essas coisas vieram para a minha vida, porque um dia eu pedi a Deus para fazer uma só coisa, ser um bom pai. Foi só isso que eu pedi para Deus. E essas coisas vieram para dentro de mim. E depois começaram a acontecer outras coisas na minha vida. E é por isso que eu quero compartilhar com você hoje. Existe uma diferença, irmãos, daquele que crê para aquele que não crê. Aquele que crê, ele tem poder, diga poder. Eu queria poder para ser pai. Deus me deu a escada de Pedro. Ele me deu o funcionamento, a radiografia do pai, que é, na verdade, a imagem e semelhança do Filho, Jesus. Amém? Então, há 28 anos, ou 26 anos atrás, essas coisas vieram fazer parte da minha vida. E eu quero te dizer que elas agora fazem parte da sua vida também. Só o fato de você ver o versículo, ele já entrou em você, ele já faz parte de você. Agora ele pode ser aperfeiçoado, amém? Amém, irmãos? Você pode dizer, mas pastor, como assim? Pensa comigo, um bebê recém-nascido perfeito, ele vai andar ou não vai? Eu digo para você, ele vai andar. Vai chegar uma determinada hora que ele vai caminhar. Mas ele, bebezinho de colo, com um mesinho, ele caminha? Não. Mas ele tem o quê? Potencial para caminhar, amém? Nesse sentido, ele é perfeito. Mas ele não foi aperfeiçoado, vocês entendem ou não? Amém? Nesse sentido, você vendo a palavra de Deus, o Espírito que habita em você, ele já reconheceu essa palavra. E agora, essa palavra que já existe, foi impregnada em ti, porque você viu, leu, acessou, ela vai só ser aperfeiçoada. Diga, aperfeiçoada. Aleluia. Então, a capacitação já está em mim e em você. Ela só precisa ser desenvolvida. Amém? Como ela é desenvolvida, pastor? No meu dia a dia. Através da revelação. Então, o Gabriel pode tentar colocar a foto do abraço lá dos bonequinhos? Vamos ver. Isso. Aquela escada se transformou nesses bonequinhos de Playmobil aí. Bonitinhos, né? É como um abraço. Esses valores, eles se encontram e nos abraçam. É como um abraço de Cristo, mas também é algo que funciona dentro de Cristo, e é também algo que funciona dentro de mim. Então, a fé está funcionando dentro de você agora? Diga sim, pastor. Isso. A fé, ela está funcionando dentro de você, mas o amor também está funcionando dentro de você. Então, a fé é o primeiro bonequinho, vamos chamar assim, é o Playmobil, né? Amém, irmãos? Primeiro bonequinho. E o último, amor. Mas acontece, irmãos, que o amor procede da fé.
mas a fé atua pelo amor. São 2 versículos que tem na Bíblia. Então, isso mostra que, na verdade, esses elementos, essas engrenagens, essas dimensões, elas estão ligadas e conectadas umas às outras. E elas funcionam interdependentes das outras, mas também dependendo uma das outras. Aleluia. Ah, glória a Deus. Quantos entenderam o conjunto, o contexto? Amém? Foi só uma introdução, mas já deu para você perceber algo, né? Então, o que eu percebi, na verdade, pastor? Eu percebi que um conjunto de coisas funcionam dentro de mim pela fé e me fazem andar no poder de Deus. O poder de Deus que opera em mim. Aleluia. O poder de Deus que opera em mim. Glória a Deus. E fazem com que as coisas para as quais eu fui chamado, elas aconteçam na minha vida, no meu dia a dia. Eu falei de uma, por exemplo, paternidade. Mas acontece que essa talvez esteja muito distante para vocês. Mas tem coisas que estão perto de vocês. Aleluia. A Bíblia fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lá em Efésios 3:20, está explicando isso. Isso significa que se eu chegar no lugar e o lugar estiver conturbado, eu mesmo posso invocar o nome de Jesus naquele lugar para que ele seja organizado. Amém? Ah, pastor, mas esse é o caso que acontece com a minha família. Pois é, o poder de Deus que opera em você é para ser usado. E a fé, ela funciona pelo amor. E o amor, ele se liga com a fé. É por isso que Deus é amor. E é por isso que o poder está no amor. Amém, irmãos? Se você ama aquele lugar, se você ama esse lugar, então você tem fé. E se você consegue ver o amor de Deus em você, você também tem fé. Então, essas coisas, irmãos, são para nós. Nós devemos entender essas coisas e operar nessa revelação, nesse conhecimento. Amém? Glória a Deus. Eu não posso simplesmente falar as coisas como se eu fosse um papagaio, repetindo coisas, sem que elas encontrem um sentido, né, dentro de mim e de acordo com aquilo que eu fui chamado para viver. Você foi chamado para reinar. O nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como nós podemos viver isso? Eu te digo, através da fé e pelo amor. Amém? Diga, o poder de Deus opera em mim. Aleluia. Então, nós vamos ver as engrenagens desse poder. As engrenagens desse amor. São 8 valores. Então, é uma coisa completa. É algo completo. Isso aqui é algo completo, como se fosse... Pensa numa coisa que tem 8 lados. Quem já viu uma caixa de pizza? Tem aí, Gabriels? Coloca aí para mim. Eu trouxe um slide e ele expressa essas 8 coisas. Aí, você está vendo? Vamos imaginar. Imagina você segurando uma caixa de pizza. Não, agora não, pastor. Estou com fome. Se você está segurando uma caixa de pizza, ela tem 8 lados, amém? Você está segurando 8 lados em uma coisa só. Sim ou não? Sim? E é isso o que eu vim falar para você. Algo completo, com 8 lados. E que funciona dentro desses 8 valores, mas são uma coisa só. A expressão do amor de Cristo. Outra coisa que tem 8 lados, por exemplo, quem gosta do UFC, sabe o octógono? Tem 8 lados. É um polígono com 8 lados, é um octógono. Amém? Não fala de luta, não. Aleluia. Volta para os bonequinhos lá, por favor, querido. Glória a Jesus. Obrigado por você estar comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Isso. Ou seja, o que significa esse termo fé? Vamos começar, né?
Fé, irmãos, é a coisa mais valiosa e mais importante que eu e você podemos ter. A coisa mais valiosa e mais importante para mim e para você é a nossa fé. E essa fé, ela fala da fé evangélica, da fé que nos conduz a crer que Deus é provedor. Então, existem basicamente aí dois tipos de fé. A fé de provisão e a fé de demanda. Lembra que nosso primeiro item é a fé, mas aonde nós queremos chegar é no último item, que é o amor. Amém? Então, nós podemos deixar de ter o poder que Deus colocou nas nossas mãos. Por exemplo, eu dei o meu exemplo, o poder de ser um bom pai, ou um pai imagem e semelhança de Deus, se a fé, ela for errada. Se eu tiver uma fé de demandas, dificilmente eu vou chegar a amar da forma como Deus deseja que eu ame. Se eu tiver uma fé bélica, se eu tiver uma fé de confronto, se eu tiver uma fé onde eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dessa briga, vocês entendem ou não? É uma fé que me leva a constantemente estar em impasse. Essa é a fé do mundo, e ela não leva ao propósito de Deus. É uma fé de impasse. Todas as guerras do mundo começaram com essa fé. Então, na verdade, o pensamento dos homens, ele é marcado por uma fé bélica, por uma fé de guerra, por uma fé de confronto. Você fala, pastor, mas isso não é bom? Isso não é tão maravilhoso? Não é isso que promove as pessoas, que coloca as pessoas no lugar de destaque? No mundo, sim. Mas lembra, o nosso Deus é o cordeiro que foi morto, amém, irmãos? O poder do cordeiro está no pastor, amém? O poder do cordeiro não está exatamente no cordeiro, mas está no pastor que cuida do cordeiro. O poder real não está exatamente nas nossas garras ou nos nossos dentes afiados, ele está no nosso Deus que traçou planos maravilhosos para mim e para você, amém? É por isso que o homem, na sua história inteira, e toda ela é com guerras. Porque dentro dele existe uma fé que baliza esse tipo de comportamento, e esse é um comportamento derrotista, ou derrotado. Porque toda guerra importa em perdas, perdas humanas. A guerra traz vitórias, mas a custo de sangue, amém? Quantas discussões você já viu e você já participou e que levaram a coisas que não eram tão agradáveis assim? Mas o que estava por trás daquilo ali? Você fala, Satanás, pastor, é o diabo. Mas o diabo ele só toma carona na fé errada. Então é como se fosse um carrossel. Começou e aumentou. Por quê? Porque ele foi potencializado por um ente que se valeu de uma fé errada. Amém, irmãos? Então, se nós estamos falando de algo que é o começo, que vai terminar em alguma coisa que se chama amor, nós precisamos da fé correta. É a fé correta, que é a fé evangélica, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra da graça, é a palavra da nova aliança, que nos conduz ao amor, que nos conduz a ter esse poder de você chegar no lugar e fazer a diferença naquele lugar. E não simplesmente você se amalgamar, ou você se agrupar àquele lugar, mas você fazer a diferença onde quer que você esteja pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Talvez não é pelo falar, mas é pelo seu agir. Talvez não seja pela discussão de ideias, mas pelo seu procedimento de fé correto. Amém, irmãos? Nós começamos algo. E começamos pelo lugar correto. A fé significa que eu confio nas promessas de Deus. Eu confio na provisão de Deus. Assim como você confia de estar sentado nessa cadeira. Quantos acham que você está sentado aí, a cadeira vai quebrar e você vai cair no chão? Ninguém? Isso é fé. É a confiança que eu tenho que a cadeira vai me sustentar. E é a confiança que eu tenho que o Senhor vai me sustentar, independente de mim. Eu não preciso me mover como o mundo se move para que as coisas aconteçam na minha vida. Porque o Senhor, Ele é provedor e doador da salvação. Quantos foram salvos por essa atitude de Cristo aqui nessa noite?
eu fui salvo por essa atitude. Ou seja, a partir do momento que eu olhei para a cruz, eu vi o amor de Deus. E eu criei nesse amor. E esse amor começou a fazer parte de mim. Então, o amor procede da fé. Amém? É por isso que nós começamos com a fé. E vamos chegar no amor. E eu quero te dizer que o amor é o poder de Deus. Porque Deus é amor. E Ele faz as coisas da forma que Ele faz, porque Ele ama. Amém? Eu e você fazemos as coisas da forma como nós fazemos, porque Cristo habita em nós. Ele nos leva a fazer. Ele me levou a ser aquilo que eu desejei ser, um bom pai. Como? Pelo amor. Amém? Ao invés de o pai confrontar ou enfrentar, o pai, ele vai trazer o filho exortando para que a identidade do filho se manifeste e o filho ocupe no futuro o lugar que o próprio pai ocupa. Amém? Isso é poderoso, irmãos. Você ouviu isso? Isso é poderoso. Aleluia. Aleluia. O amor, o que ele faz? Ele pega na mão e exorta, coloca do lado. Ele traz a pessoa para o degrau que ele está. E nós estamos nas regiões celestiais assentados com Cristo. Amém? Eu e você cremos nisso. Qual é a nossa atitude quando a gente vê uma pessoa destemperada? Quando a gente vê uma pessoa perdida? Quando a gente vê uma pessoa envolvida por coisas que não deveriam estar? Qual é a nossa atitude? A atitude do amor é pegar na mão, como aquele bonequinho da fé. Pegar na mão e trazer para o lugar da onde jamais essa pessoa deveria ter saído. Jamais ela deveria ter saído do lado de Deus. Amém? Eu estou do lado de Deus e eu trago as pessoas para o lado de Deus. Compreende isso ou não? Isso é poderoso. Pastor, eu quero evangelizar. Como eu vou evangelizar? Pela fé. Amém? Ao invés de eu falar, seu maldito, seus pecados vão te levar para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno, miserável. Não tem gente que prega assim, irmãos? Prega com espírito bélico, prega com espírito belial. Pastor, mas o povo se converte. Pois é, eu não sei como, às vezes o povo se converte mesmo. Não é verdade? Mas Jesus, o que na verdade ele fez? Ele curou, salvou, libertou e trouxe as pessoas para onde ele estava. Se ele tinha visão, ele trazia as pessoas para ver. Se ele tinha vida, ele trazia as pessoas para a vida. Foi isso que ele fez com você. Ele te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Onde ele está? Tem luz? Sim ou não? Agora eu estou com ele, onde tem luz. Pastor, mas isso é porque você não tem o pai e a mãe que eu tenho. Isso é porque você não tem o chefe que eu tenho. Mas a fé, meu irmão, nós estamos começando a falar da fé correta. Amém, queridos? Aleluia? Começamos com as engrenagens. A primeira engrenagem já começou a funcionar dentro de você. A engrenagem de poder. Aleluia. E a segunda engrenagem, com o segundo bonequinho, é a virtude. Virtude é aquilo que nós recebemos da provisão da fé em Cristo Jesus. Então, humildade, modéstia. O que é humildade? A humildade é eu saber exatamente o lugar que eu ocupo em Cristo Jesus. Eu sou salvo, isso é humildade, porque eu ocupo esse lugar de salvação em Cristo. Humildade é eu saber exatamente o meu lugar, nem mais, nem menos. Modéstia. O que é modéstia? A modéstia é eu não levar em conta os talentos maravilhosos que eu tenho, mas sim usar aqueles talentos para que as pessoas possam se beneficiar deles, amém? E não usar esses talentos para vender imagem ou coisas que o valha. Então, essa é a segunda engrenagem do amor. É por isso que quando uma pessoa fala eu te amo, às vezes ela fala eu te amo, e você fala ama nada. Porque, na verdade, essas coisas não estão existindo e não estão crescendo ali. Você não consegue sentir. Então, é por isso que quando Jesus ele fala eu te amo para alguém, essa pessoa realmente ela sente, porque essas coisas estão funcionando dentro dele. Amém ou não, irmãos? Aleluia? Amém? Então, uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento, né? Aleluia. Uma despretensão, isso é virtude. E
no mundo, as pessoas que têm essa virtude são pessoas destacadas. Você olha para a pessoa e fala, nossa, só precisava ser crente. Sim ou não? Sim ou não? Você fala, mano, que pessoa maravilhosa, né? Quantos gostariam de ter um amigo ou uma amiga que tivesse essas virtudes, ou um marido que tivesse essas virtudes, ou uma esposa que tivesse essas virtudes? Amém? E elas são minhas, são suas. É o Senhor que, é olhando para Cristo, que essas coisas encontram lugar no meu coração. Amém? Terceiro bonequinho ali é o conhecimento, certo? Gnosis, é o conhecimento no grego. Então, esse conhecimento, ele fala de algo prático. Ele não fala de uma teoria. Ele fala de conhecer Jesus da forma como nós estamos explicando para você. Da forma onde a vida acontece. É o conhecimento que leva à vida. Não é o conhecimento que leva a uma pessoa a querer ser melhor do que a outra. Normalmente, as pessoas que têm conhecimento no mundo, conhecimento natural, elas sempre se colocam numa posição mais alta. Então, elas põem uma Bíblia, às vezes, debaixo do braço e falam, está todo mundo perdido, só eu que estou bem. Então, isso não produz nada. Produz quando você tem um conhecimento que te leva a servir o próximo, assim como o bom samaritano. Amém, irmãos? Aleluia? O mundo, ele pode chegar nesses 3 passos. Fé, virtude e conhecimento. É o máximo de maturidade, é o máximo de desempenho que uma pessoa no mundo consegue chegar. E quando uma pessoa no mundo consegue chegar com esses valores divinos, porque eles existem às vezes nas pessoas, sim ou não, irmãos? Ela já é uma pessoa muito destacada. Então, esse é o tripé que nos leva a avançar no conhecimento de Cristo. E nós estamos falando aqui de Cristo. E é o conhecimento de Cristo que faz com que nossa vida dê certo. Quantos gostariam que a sua vida desse certo aqui? E é exatamente disso que nós estamos falando. Pastor, então é por isso que as pessoas que me antecederam, que não tiveram esse conhecimento, sua vida deu tanto errado? Exatamente. Porque não tinham esses valores em funcionamento dentro de si. Pela revelação da palavra, não conquistaram esse lugar. Esse lugar que Deus tem para nós. Esse lugar que Deus tem para nós é um lugar de poder, de êxito. É um lugar de satisfação. É um lugar onde você olha para as pessoas e você sabe a que veio. E você sabe o que tem que fazer. E você sabe o que Deus quer. Amém, irmãos? E você tem poder na sua vida para fazer. Aleluia. Amém? Então, o máximo que uma pessoa chega nesses 3 lugares, nessas 3 dimensões. E, às vezes, tem pessoas que essas dimensões, elas foram desconstruídas, então. Então, tem pessoa que no lugar da fé foi construído o medo. Amém? E aí, o medo, ele começa a atuar dentro da vida da pessoa e tirar poder da vida dela. E ela chega na depressão, na síndrome do pânico. Ah, pastor, mas tem essas coisas que são químicas, que são corrigidas pelos médicos. Amém? É verdade. Mas tem coisas que não estão atuando dentro da vida da pessoa. Por quê, pastor? Porque não foi edificado corretamente e ela, às vezes, não nasceu de novo. Então, quando nós vemos uma pessoa acabrunhada, sem favor, triste, acuada, com vergonha, que aconteça na vida dela o plano de Deus, é porque dentro dela está operando um valor, que ao invés de ser a fé, é o medo. É por isso que quando eu e você, nós tememos, imediatamente, nós lembramos do nosso chamado e da nossa vocação. O justo viverá pela fé, o justo é intrépido como leão, amém? Se você vai fazer uma entrevista de emprego, e você começa a ser abraçado por um desses bonequinhos, que ao invés de ser a fé, é o medo, você começa a sentir a opressão do medo, o que você faz? O justo viverá pela fé, o justo é intrépido como leão. Quem é o justo? Cristo, Ele habita em mim. A engrenagem de Cristo, fé, ela começa a rodar dentro do seu espírito, e o dunamis de Deus começa a se manifestar. O fogo de Deus começa a queimar dentro de você, a fé do Evangelho de Cristo começa a tomar a sua vida, e você começa a ser um leão, amém ou não? Quantos estão aqui ainda? Olha, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui, pastor. Você percebe como Jesus agia em fé?
Por quê? Porque quando o medo vinha abraçá-lo, ele, livre, sou livre, jogava para fora, e aquela engrenagem começava a funcionar. O que falta, às vezes, numa pessoa que está deprimida, que está com síndrome do pânico, essa engrenagem começar a funcionar? Pastor, eu vou agarrar nessa manivela, e eu vou começar a rodar essa manivela, e vai acontecer o sobrenatural. O que eu faço, pastor, para ajudar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, que estão lá? Eu vejo que essa engrenagem não está funcionando. Ela precisa funcionar em mim, em você. Nós precisamos ser ponta de lança nisso. Amém, irmãos? Eu te falei que você ia ganhar 10 anos, né? Vou aumentar um, você ganhou 11. Nós estávamos em conhecimento, né? Amém? Então, esses 3 pilares, fé, virtude e conhecimento, ele é uma base. Ele é a base para que o plano de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, nas diversas dimensões que eu vou atuar. Esses 3 pilares são a base. E o mundo só consegue chegar até aí. Fala, pastor, eu quero casar com uma pessoa que me ama. Então, você precisa casar com uma pessoa que tem Jesus, amém? Porque se a pessoa não tem Jesus, ela só tem fé, máximo, uma boa fé, uma pessoa conhecimento, virtude, é uma pessoa educada, né, e conhecimento, uma pessoa que tem faculdade, às vezes tem teologia, é só até aí, é muito limitado, amém, irmãos? Você entendeu ou não? Lá no mundo você só tem essa limitação, você só tem esses 3 degraus da escada. Gabriel, muda para os degraus aí. Você já entendeu que a coisa é única, né? Eu vou trabalhar em degraus para que a gente possa raciocinar melhor. Então, a pessoa chegou naquele degrau ali, conhecimento. Como é que faz, pastor, para pular do conhecimento para o demônio próprio? Hã? É o demônio próprio? Não está escrito isso ali? Hã? Não é demônio próprio? O que é? Domínio próprio, aleluia. Nossa, vocês estão comigo, hein? O cara deu um pulo do conhecimento para o demônio próprio. Fala assim, quantas pessoas você conhece que de verdade tem... que de verdade tem domínio próprio? Eu conheço só um pouquinho. Ué, mas você disse, pastor, que você queria ser um bom pai. Sim ou não? Um bom pai precisa ou não precisa ter... Um bom pai precisa ou não precisa ter domínio próprio, irmãos? Como se disciplina uma criança? O cara chega assim, pá, espanca a criança toda. Não, ele chama a criança, coloca no quarto dele, espera pacientemente o demônio próprio ir embora, e depois ele vai lá, conversa com a criança, amém? Ou ele expulsa o demônio próprio dele mesmo. Não, pastor, isso aí não é teologia, crente não pode ser possesso. Não pode mesmo, é verdade. Pode ser opresso, não pode ser possesso, amém, irmãos? Então, o domínio próprio na paternidade, ele se expressa assim. E se você educa uma criança com domínio próprio, o que ela vai ter no futuro? Domínio próprio, diga, domínio próprio. Da onde saiu o domínio próprio? Do poder que opera em mim, do poder que opera em você, amém? Amém? Todas as vezes que alguma coisa acontecer para tirar a sua paz, lembra que o nosso Jesus é o Jesus da paz, aleluia? Amém? Como que eu faço, pastor, se manifestar alguma coisa que não é domínio próprio? Eu saio de cena para ajustar o meu coração, a minha boca, para ajustar a minha vida ao que de fato eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou parecido com Cristo. Cristo habita em mim. Essas coisas vão sair de mim pela fé, sem esforço. Eu só preciso encontrar o lugar da revelação. Às vezes é um banheiro, às vezes é uma saidinha que você dá, e vai no mercado, compra um chocolatinho, entendeu ou não? Você fala, não, pastor, é que você não conhece meu chefe, não conhece meu pai, não conhece meu pastor, por exemplo, o meu líder, né?
Mas essas coisas precisam existir em vós e em vós aumentar, diga, aumentar. E é isso que está acontecendo com você aqui, amém, irmãos? Vou aumentar mais um ano, você acabou de ganhar 12 anos de bênçãos na sua vida, amém, queridos? Amém? Então, domínio próprio é equilíbrio, equilíbrio, autocontrole, especialmente na questão que se refere a apetites sexuais. O domínio próprio, ele age aí. Ele age exatamente nessa área. Então, muitas pessoas estão aí transloucadas com as questões sexuais. Mas, sabe, a expressão de Cristo gera poder sobre a pornografia. Mas eu vou te dizer, a religiosidade não tem poder sobre a pornografia. Uma pessoa que é religiosa, ela não tem poder nenhum contra a sensualidade. Ela está à mercê da sensualidade. E a sensualidade pode governar a vida dela, porque ela não tem essa engrenagem do domínio próprio funcionando. Domínio próprio é a expressão de amor, irmãos, amém? Assim como sabedoria espiritual é a expressão de amor. A fé é uma expressão de amor. Todas essas coisas são expressões ou dimensões do amor de Cristo na minha vida, sim ou não? Você está entendendo isso? Se você estava em algum lugar, em alguma outra dimensão, e chegou aqui agora, eu quero dizer que você entende isso. Que domínio próprio é a expressão de Cristo, amém? Não é expressão de posição. Não é expressão, por exemplo, sou pastor, então, já que eu sou pastor, então tenho domínio próprio. Não, é expressão de revelação, aleluia, diga revelação, aleluia. Então essa é a radiografia de Cristo. O que vem depois de domínio próprio, irmãos? Perseverança. Então perseverança tem a ver com aquele que persiste com paciência, estabilidade e constância. Alguém paciente que espera por algo lealmente. Quantas pessoas se decepcionam com alguma coisa na igreja e aí ela vai embora? Por quê? Porque essa engrenagem, ela não estava ativa, ela estava emperrada na vida dela, precisava do óleo da unção que você está recebendo agora, para que a perseverança começasse a girar. Amém? Eu lembro que eu orei 23 anos pela esposa do meu filho. Eu orei 23 anos. Quando ele nasceu, quando ele apareceu na minha frente, eu falei, Deus vai te dar uma boa esposa. E eu não parei de orar até que ele encontrou uma pessoa que vocês conhecem, que é a Alice. Eu não parei de orar. E desde lá, eu já estou orando por outra coisa agora na vida deles. Mas isso significa uma expressão de Cristo, que é perseverar. Amém, irmãos? Então, você persevera naquilo que você crê, que faz parte do plano de Deus para você. Essa perseverança vem do amor que você sente enquanto você persevera, da confiança que você tem. Então, só persevera aquela pessoa que confia. Por exemplo, você está perseverando comigo aqui, sentado nessa cadeira, porque você crê que a cadeira não vai te esborrachar no chão. Porque senão você estava com medo, né? Fala, vou cair aqui, peraí, deixa eu segurar, tem alguma coisa que eu posso fazer? E essas pessoas que vivem assim, é porque, na verdade, elas não têm o amor de Deus operando na forma perseverança na vida delas, entende ou não? Quando você vê uma pessoa, começa uma coisa, termina, não termina, começa outra coisa, não termina, pensa numa coisa, faz, depois está fazendo outra, está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, o que está faltando na vida dela? Ser abraçada pela confiança do amor de Cristo Jesus e ter fé, crer. Deus vai fazer. Em algum momento eu vou ser surpreendido por Ele. Aleluia. Isso é perseverança. Amém, queridos? O que falta para nós, pastor? Faltam 3 degraus, sim ou não? E esses 3 degraus são os mais importantes da vida. Ele começa com a fé, termina com o amor. Então eu te disse, o amor procede da fé. A Bíblia fala sobre isso. Mas a fé atua pelo amor. Então, muitas vezes essas coisas não atuam na nossa vida porque existe ausência de amor e muita religiosidade. Muito fazer, muito... É como se ao invés de ser Adão eu fosse um jardineiro. É muita coisa, ao invés de eu ter em mim mesmo algo solidificado, estruturado, eu estou
sistematicamente querendo fazer as coisas, ao invés de buscar a provisão. Amém, irmãos? Aleluia? Então você entende por que a pessoa, talvez que te lidera, ou que você conhece, ou que você está no trabalho, você entende por que ela não tem perseverança. Ela está do seu lado, não tem, fala, pastor, mas sou eu que não tenho, né? Você está falando com o próprio, né? Mas como começa a perseverança? Ela começa naqueles 3 pilares. Agora, nós vamos saltar da perseverança para piedade. Amém, irmão? Sim ou não? Amém? Tá certo? E o que é esse salto? Piedade, na verdade, é respeito, reverência, compaixão pelo sofrimento alheio. Eu quero dizer que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E o que está se esfriando? Justamente a piedade, justamente o respeito. É isso que está se esfriando. E essa é uma forma de amar. Respeitar é uma forma de amar. O que a Bíblia diz para esposas? Esposas, respeitem os vossos maridos. É uma forma de amor. É uma forma de você amar aquela determinada pessoa. Pastor, mas como assim? A Bíblia diz que existe uma forma que a esposa pode amar o seu marido. Essa forma é piedade. Ter compaixão com as coisas que ele passa. Pastor, mas eu não tenho que ter também? Eu sou esposa, tenho que ter? Claro que tem. E isso é o vice-versa. Mas acontece que Deus começa a obra por algum lugar, Ele começa pelo seu interior, amém, irmãos? Assim como a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas. Amém, irmãos? De piedade para amor são quantos degraus? 3. Amém? Cristo nos amou. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E Ele diz para que nós possamos ter piedade. Mas Ele, na verdade, nos amou com ágape, que é onde a gente vai chegar. Amém? Glória a Deus. Então, Ele vem lá do ágape, do amor, e Ele pega na nossa mão, na piedade, e sobe o degrau da fraternidade. Não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de discípulos, e Ele vai para o lugar do amor. Você entendeu ou não? Entende isso? O amor, ele funciona dessa maneira. É assim que alcançamos o poder de Deus para fazer as coisas. Amar ou viver a maneira de Deus. Aleluia. Então, depois da reverência, da compaixão, vem o que, irmãos? Fraternidade ou Filadélfia. O que é a fraternidade ou Filadélfia no original? É o amor que nós cultivamos. Então, como se cultiva o amor? Jesus mostrou, fazendo coisas juntos. Ele andou 3 anos com aqueles homens fazendo coisas juntos. Amém? Pastor, mas agora eu gostaria de casar. Eu acho que eu quero casar. Então, alguém que quer casar precisa entender sobre o amor, porque o casamento tem a ver com propósito e amor, sim ou não? Qual a melhor maneira de você casar? Filadélfia, amizade. Qual a melhor maneira de você manter o casamento? Filadélfia, amizade. As pessoas se separam amando, ágape, às vezes. Mas elas não têm mais amizade. A amizade que acaba. Você entendeu ou não? Entendeu? Muitas pessoas, quando a amizade acaba, elas falam, pastor, o amor acabou. Não, a amizade acabou, o amor continua. O amor é eterno, ele continua, o que acabou foi a amizade. Mas você pode amar o seu inimigo, sim ou não? Como, pastor, posso amar o meu inimigo? O amor do qual eu estou te falando, ele pode ser expresso por boa vontade. Diga, boa vontade. Diga de novo, boa vontade. Ágape, no original, é o amor incondicional, que é expresso por boa vontade. Então, eu posso amar o meu inimigo. Como assim, pastor? Essa é a expressão de Cristo. Você está recebendo de Cristo hoje aqui. É Cristo que veio aqui com a sua palavra para mover você do lugar comum e te colocar no lugar do reino do Filho do seu amor. Amém? Então, esse último degrau que nós estamos falando é o amor generoso. Então, vamos supor que a pessoa com a qual eu não gosto, ela, digamos que ela
sei lá, ela quebrou o salto do sapato, quebrou aquele salto lá. Mas, por acaso, eu estava indo e tinha um sapato na minha bolsa e eu, será que dá em você? Dá. Então, usa esse meu sapato aqui e pode seguir para a sua festa. Mas a pessoa era um desafeto, mas acontece que eu servi aquela pessoa e eu tive boa vontade com ela. O que aconteceu? Você amou. Então, o mais alto lugar que alguém pode ocupar, o topo da cadeia alimentar espiritual, é boa vontade. Então, por exemplo, você está no seu trabalho, está lá, tem o seu chefe. O que de mais melhor você pode fazer no seu trabalho? Ter boa vontade com o seu chefe. No casamento, ter boa vontade com sua esposa. Em casa, ter boa vontade com seus pais. Na escola, ter boa vontade com o professor, com as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o lugar para o qual o Senhor nos chamou. Mas sabe, irmãos, esse lugar, ele veio lá da fé correta. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é que a expressão mais poderosa de boa vontade foi Cristo morrer na cruz por mim e você. Ali foi expresso o ágape de Deus. Na cruz de Cristo, Deus expressou a maior boa vontade. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. E essa é a verdadeira expressão daquele que não é religioso, daquele que é Cristo, expressão de Cristo na terra. Deus nos chamou para viver esses 8 degraus de uma forma intensa na nossa vida. Deus nos chamou para fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Como? Vivendo essas engrenagens. Mas como que essas engrenagens vão funcionando? Através da revelação, através da unção, através do ouvir o Evangelho de Cristo, através de viver o favor de Cristo, através de viver a provisão de Cristo. A religiosidade, irmãos, as coisas que temos que fazer, elas não contribuem nada conosco com isso. É por isso que a nossa sociedade, e às vezes ela não faz diferença nenhuma, às vezes a gente não faz diferença nenhuma no lugar onde a gente está. Porque ao invés de a gente ter boa vontade, a gente tem outra coisa que não é boa vontade. Mas Cristo está tendo total boa vontade. O favor e a graça de Deus é exatamente isso que chega para mim e para você. Então, essa provisão que chega, ela deve ser a minha expressão e a sua expressão. Então, a minha expressão, ela tem a ver com todos esses degraus. Ou seja, o que nós estamos falando? De um amadurecimento, de um aprofundamento. E eu disse para você que a pessoa que não tem isso, ela é cega. Então, se você convive com você mesma, você mesmo, e você vê que você é a má vontade que anda em cima de 2 pernas, significa que tem uma cegueira na sua vida. E essa cegueira foi removida hoje, amém? Mas eu quero te dar uma oportunidade onde você possa falar: Deus, flua de mim, flua, aconteça, mova-se, Senhor, nesse sentido na minha vida. Isso é importante. É importante quando você percebe que algo te faltava, e esse algo nada mais é que Cristo. E esse Cristo, ele é acrescentado na sua vida, ele gera poder, ele gera unção, ele gera o propósito de Deus. Ele faz com que as coisas, na verdade, aconteçam no seu devido lugar, da forma como ela deveria acontecer. É dessa forma que nós deveríamos ser igreja, é dessa forma que nós deveríamos ser pais, mães, irmãos, chefes, estudantes, profissionais. É dessa maneira que a igreja de Cristo foi projetada para ser, como Cristo é. E nós deveríamos simplesmente colocar óleo em alguma engrenagem que estivesse emperrando. De repente, alguma engrenagem emperrou, eu vou lá, coloco o óleo da unção, e ela volta a girar. São engrenagens individuais que rodam, elas são integradas e são individuais. Então, a fé, ela gira sozinha, a virtude, o conhecimento, eles giram sozinhos, numa velocidade espantosa. Mas elas também são conectadas juntas, conjuntamente, elas fazem uma roda só. E essas coisas estão vivendo e agindo e funcionando dentro da minha vida. Isso faz com que eu seja funcional na obra de Deus e no propósito de Deus. Faz com que o poder de Deus aconteça na minha vida. Pastor, isso é uma chave espiritual. Isso é um mover, um movimento de águas dentro da sua vida. De tal maneira que se você
pegar esse versículo e colocar ele na sua frente, você começar a se relacionar com essa palavra, daqui a pouco você está sendo um excelente funcionário promovido. Daqui a pouco você está tendo com você mesmo a atitude que Cristo tem com você. Daqui a pouco você está livre do medo. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Daqui a pouco você está lá funcionando em conhecimento prático da vida de Deus, da palavra de Deus. Fala, pastor, é isso que faltava em mim. É isso que faltava em mim. Era exatamente isso que faltava em mim, o conhecimento de Cristo, a radiografia de Cristo, entender como Cristo funciona e viver como Ele vive a vida dele. Amém, irmãos?